Vexame, humilhação. O que foi esse domingo pro torcedor do Londrina? Operário 3, Londrina 0. O Tubarão foi completamente humilhado pelo Operário e o torcedor teve que assistir a esse papelão do elenco muito mal montado pela Esquadra Esportes e de um técnico muito fraco que o Londrina tem, que se chama Alan Al. Todos os detalhes pós-jogo, depois da vinheta. Torcedor, eu sei que eu não tô com moral, não tá com clima de pedir o like, mas eu tenho que pedir. Vamos deixar o like, se inscrever no canal, vire membro também do canal, mas deixa o like, se inscreva, que é sempre muito importante. Torcedor, se tem alguém que não merece o que está acontecendo com o Londrina, somos nós torcedores, né? Que papelão, cara, que vexame, que humilhação. O Londrina foi humilhado pelo Operário. Algo que não acontece nesse confronto. Não tem vitórias elásticas dessa forma nesse confronto. Mas hoje teve e o Operário terminou de afundar de vez o Londrina. E aí, a Esquadra Esportes, que fez um péssimo planejamento, a Esquadra Esportes, montagem de elenco, a manutenção do Alan Al, não mandou o técnico embora, que é a única coisa que dá pra fazer agora. O elenco é essa porcaria de elenco até o final do primeiro turno. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A única coisa que resta é trocar o comando técnico, para ver se o outro técnico consegue, com ideias novas, recuperar esse elenco. Recuperar, tentar escalar algo diferente. Porque senão o Londrina vai continuar afundando. E nem isso a Esquadra Esportes fez. O Alan Al deu entrevista coletiva e segue como técnico do Londrina. Absolutamente inacreditável. Nem tem o que falar desse jogo, né, galera? Nem tem o que falar. Uma mudança só na equipe titular, mais uma vez Radiolec cravando a escalação do Londrina, o que não é muito difícil também, né, nesse elenco aqui. A entrada do Rafael Monteiro, oh meu Deus do céu, cara. Rafael Monteiro. O Rafael Monteiro é fraquíssimo, gente, ele é muito fraco, ele não tem condição nenhuma de jogar no Londrina, a gente falou a semana inteira. Ele não jogou nada, cara. Inacreditável. Esse cara já não tinha jogado nada no Campeonato Paranaense. Esse cara já não tinha jogado nada na Copa do Brasil contra o Penedense e contra o Manaus. E esse cara hoje foi titular na Série B. Vocês entendem o jeito que foi uma visão medonha do seu Guilherme Peritani, do Lucas Magalhães e da Esquadra Esportes inteira na montagem de elenco, cara? O Rafael Monteiro foi a única mudança. O Thales voltou a ser relacionado, mas começou no banco. Mais uma vez o Londrina sem o Vitinho, né? Desfalque também não teve Kevin, o Gilberto e o Caio Rafael. Londrina foi a campo com o Kozinski, o Everton, o Iago Lincoln e o Wallace, com o Rafael Monteiro, André Luiz, Lucas Marques e João Tavares, Emiliano Rodrigues, Iago Teles e Bruno Santos. O Londrina até começou tentando marcar pressão, só que com 5 minutos, o Bosquilha bate o escanteio, ninguém desvia, gol olímpico dos caras. Falha do Kozinski, do Lucas Marques e do sistema defensivo do Londrina todo. Aí você toma um gol com 5 minutos. A estratégia que você tinha já começa a ruir. E aí, galera, quando a fase é ruim, é inacreditável, né? Quando a fase é ruim, até o melhor jogador do Londrina falha. Aos 28 minutos, um estourão da defesa do Operário para o ataque. A bola já estava nas mãos do Kozinski. Ele segura, mas solta nos pés do Ailon. O Ailon faz 2-0.
aos 28 minutos. O jogo acabou ali, né, galera? E era no momento que o Londrina estava começando a chegar, não incomodando muito o Wagner, mas estava começando a chegar, tentando equilibrar o jogo. E aí, com esse 2-0, para mim, duas falhas do Kozlinski, a segunda inacreditável, surreal, o jogo acabou. E aí o Londrina foi um time apático em campo, o Wallace acabou sentindo, saiu no intervalo, o Wallace se preocupa, né, jogador mais veterano já, né, o Londrina já tá com o departamento médico cheio e agora o Wallace se machuca. E o Iago Teles, que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o São Bernardo. Primeiro tempo, show de horrores do Londrina, João Tavares mal, Rafael Monteiro mal, a dupla de zaga mal, Kozlinski mal, ninguém se salvou, né, gente? Ninguém se salvou. Segundo tempo, o Londrina volta só com a mudança do Heron no lugar do Wallace, e aí continua sendo dominado pelo Operário, não consegue criar nada. O Operário ainda faz o terceiro gol com um Bosquilha aos 14 minutos. E aí sim, depois que tomou o terceiro, o Alan Al, que ainda é técnico do Londrina, mexeu no time. Só depois que tomou o terceiro gol. O Operário chegou a fazer o quarto com o Pablo, mas foi anulado pelo VAR. E aí, galera, tipo assim, eu falei de mexer, né? O nosso banco é fraquíssimo. Olha quem entrou. O Thales entrou no lugar do João Tavares. Beleza, o Thales não aguentava jogar, até entrou querendo fazer alguma coisa. Mocelino e Iago Teles. Caio Maia no Emiliano Rodrigues. Nada mudou. Absolutamente nada mudou. O Londrina continuou sendo uma presa fácil. E galera, o Operário tirou o pé. Se o Operário quisesse, o Londrina tava na lona, tava nas cordas, o Operário fazia mais. 3-0 pro Operário. Aí é muito fácil ser jogador hoje, né? Pô, tivemos uma entrevista do Benitani na semana, ninguém falou, nenhum jogador falou. Benitani deu entrevista, pela primeira vez uma entrevista que o torcedor não gostou. Teve muitas críticas para as falas do Benitani. Administravelmente, o torcedor não tá na bronca. O torcedor entende. Mas em relação ao departamento de futebol, a manutenção do técnico, o mercado que o Londrina não contratou. O Londrina não contratou para a Série B, só trouxe o Everton, que foi uma reposição do Maurício. O Londrina não contratou. Só fez coisas erradas, né, galera? E o resultado tá aí. 7 jogos na Série B, 4 derrotas. E aí, acaba o jogo, apenas o Everton falou um pouquinho com a imprensa. Ninguém quis falar. É muito fácil ser jogador hoje. O Wallace, você é o capitão do time ou não? Por que você não falou, Wallace? O torcedor quer ouvir, quer uma explicação dessa vergonha. O Lucas Marques, que nunca foge, hoje fugiu. Também, às vezes, deve ser chato, né? Só ele fala. Pô, o próprio Kozlinski poderia ter falado. Iago Teles. Ninguém deu uma explicação pro torcedor. É muito fácil, né? Leva uma lapada dessa, perde feio. Futebol medíocre do Londrina e ninguém fala. E aí, o torcedor não aguenta mais o Alan Al, que faz o trabalho muito ruim. Porém, ele não é o único culpado, eu concordo. O elenco é fraco. O principal culpado se chama Esquadra Esportes. Eles são os principais culpados. Guilherme Benitani, Lucas Magalhães, todo o scout do Londrina. Todos eles são culpados. Todos. Todos. Mais do que o Alan Al, que também é culpado, faz um péssimo trabalho. E os atletas. E aí o Alan Al ainda deu entrevista coletiva, continua no Londrina. São 9 jogos. 9 jogos. Perdão. São 9 dias até o próximo jogo. Galera, todos os jogos do Londrina teve uma semana livre para trabalhar. O que a gente viu de novo em todo esse período livre para trabalhar? Nada! Como que nós vamos imaginar que o Alan vai conseguir achar o melhor Londrina, vai conseguir dar a volta por cima com esse histórico? Não dá mais. Eu sei que não é papel de jornalista pedir demissão de treinador. Mas eu sou torcedor também. Neste momento eu tô falando como torcedor. Não tem perspectivas, galera.
Isso, essa perspectiva não tinha desde a eliminação pro Operário lá na Copa do Brasil. Passaram 7 jogos, o Londrina ganhou 1, perdeu 4. Não tinha jamais condições dele continuar. Ele continuou porque a esquadra é incompetente. E aí tá o resultado. O time com 4 derrotas em 7 jogos, na zona de rebaixamento e sem perspectiva nenhuma. O torcedor teve que passar de novo por um papelão diante do Operário. O torcedor não aguenta mais, cara. Que ano foi esse pro torcedor? 3 derrotas pro Operário. Uma na final do Paranaense, agora na Copa do Brasil, e esse 3-0. O torcedor do Londrina não merece isso. Mudanças têm que ser feitas, não adianta mais, Lucas Magalhães. Ô Guilherme Belitani, não adianta mais, cara. Tem que alguma coisa ser feita, não dá mais. Hoje foi uma vergonha, hoje foi um vexame. O torcedor do Londrina não merece passar por isso, cara. Não merece. O que aconteceu hoje foi surreal e ainda ver o Alaal dando entrevista coletiva foi pior ainda. Comente o que vocês acharam do jogo. A situação tá complicada. Eu não estou preocupado. Eu estou desesperado com a situação do Londrina neste momento. Comenta, deixa o like, se inscreve no canal. Até uma próxima.